trouxe aqui o tema, que foi até sugerido pelo pessoal do Ex-Sergipe, por conta de uma decisão do STJ relacionada ao ITBI, tá? Eu vou trazer aqui algumas questões bem didáticas, só para a gente entender um pouquinho a composição disso, né? E depois eu acho que a gente vai abrir para perguntas, vocês fiquem à vontade aí para anotar, porque a gente ainda vai ter também a apresentação do doutor Flávio, e a gente vai fazer um conjunto aqui de TBI e depois a gente vai abrir para as perguntas, a gente vai ficar aqui à vontade para vocês perguntarem, a gente poder responder tudo para vocês. Bom, o impacto das decisões judiciais, espera aí, deixa eu ver isso. O impacto das decisões judiciais para os contribuintes e jurisdicionados. Veja, antes de introduzir o tema do ITBI, até porque essa passagem aqui eu vou linkar com a última fala minha, que ela é muito importante, que é o seguinte: a gente tem uma quantidade imensa hoje no Brasil de decisões judiciais. Né? Quando a gente fala de manicômio tributário, na verdade é um manicômio geral, assim, a quantidade é muito grande de decisões, de normas, a gente tem que estar atualizado o tempo todo. Será que a gente dá conta de se atualizar tanto assim? Será que a gente dá conta de trazer instantaneamente, assim que a notícia chega, assim que a decisão sai, todas essas informações? Veja que a gente está num período de que a informação ela chega fácil, ela até chega fácil. A gente tem a internet aí, a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma quantidade de ferramentas muito grande que traz a informação. Mas, e a informação de qualidade? A informação precisa, ela vem fácil? Será que ela vem fácil? Eu vou deixar esse questionamento aqui para a gente discutir lá no final, porque isso vai impactar muito no que eu vou trazer aqui para vocês, não só sobre TBI, mas como a gente se utilizar disso para os nossos próprios negócios, como a gente utilizar uma decisão judicial, né, uma decisão administrativa, mas que tem impacto para os empresários, como a gente usar isso no nosso dia a dia para agregar valor ao nosso trabalho. Porque, diante dessas estatísticas aqui, a gente está num relatório 2021, esses relatórios são sempre atualizados, mas imagina a velocidade com que isso aqui teria que ser atualizado para a gente ter uma realidade hoje do Brasil. Tá? Esse relatório do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2020, números de 2021, e aí a gente tem hoje no Judiciário cerca de 77 milhões de processos, dos quais 40% são de natureza tributária. Tá? Então, você imagine que aqui eu estou falando de decisão judicial, mas na área tributária a gente tem uma imensidão de decisões administrativas, a gente tem uma imensidão de normas de caráter administrativo. Então, você imagina que as secretarias de Fazenda, as secretarias de Finanças, a Receita Federal do Brasil, ela diariamente também está julgando processos administrativos e também está trazendo entendimento no âmbito tributário nos processos administrativos. Aí você acresce a isso os 40% dessa quantidade de processos que tramita no Brasil são da área tributária. E a área tributária impacta a gente como pessoa física, como pessoa jurídica, diariamente, do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme e enquanto a gente está dormindo, ou seja, 24 horas por dia. Respirou, está pagando tributo. Né? Então, você vê os impactos, mas, obviamente, que a gente tem que trazer, como eu falei, informação de qualidade, a gente tem que fazer uma peneira ali de tudo que se faz diariamente dentro do judiciário e no setor administrativo, tributário, para que a gente traga algo de qualidade e verificar como isso vai impactar diretamente na nossa vida. Tá? Então, eu trago aqui só algum conceito do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, sempre de forma onerosa, né? A alíquota que pode variar entre 2% e 3%, e quem é que paga? Via de regra, é o comprador do imóvel. Isso pode ser negociado? Isso pode ser colocado em contrato que não vai ser o comprador? Pode. E isso vai interferir ali também na questão do preço. Veja, a gente tem que ficar atento aqui, quando eu for falar da decisão, que é justamente o valor do imóvel. O que é que foi considerado na decisão judicial para que vai impactar tanto em relação ao valor, esse valor do imóvel? E quando a gente fala dessas negociações, de quem vai pagar o ITBI, de quem vai recolher esse ITBI, isso também às vezes impacta, porque é uma negociação entre comprador e vendedor. Tá? A base de cálculo comumente aplicada é o valor da avaliação da prefeitura, geralmente a base do IPTU. Né? Então, tomem como parâmetro isso aqui, que é realmente o que geralmente acontece, mas eu vou dar um exemplo que já chegou para mim no escritório, talvez, eu não sei, eu sei que tem contadores aqui, corretores, não sei se vocês passaram por isso também, mas a gente já chegou a ter no escritório a consideração da base de cálculo do ITBI com uma avaliação da Caixa Econômica. Tá?
Por quê? Porque quando a gente vai fazer o financiamento, a Caixa Econômica vai lá e aquilo é tido como documento oficial para aprovar ou não, ou o valor que vai ser aprovado para o financiamento. Sim, já tivemos casos de o valor da avaliação da Caixa Econômica ser considerado como base de cálculo para o ITBI. Então, a gente vai ter diversas situações aqui. E o que é que o STJ, no tema 1113, definiu? Né? Ele definiu, primeiro, que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU. Nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. Olha, a gente tem umas situações interessantes aqui que a gente precisa discutir. Tá? Várias são as situações que o valor da compra e venda não é necessariamente o valor de mercado. Apesar daqui a decisão está dizendo que é o valor comumente praticado no mercado. Mas vamos colocar aqui algumas questões para a gente discutir, ou pelo menos para ficar aqui na reflexão. Né? Não sei se alguém aqui participa desses leilões da Caixa Econômica. Tá? Esses leilões da Caixa Econômica, quando não vai na primeira arrematação, quando não tem a compra do imóvel na primeira arrematação, vai para a segunda, terceira, o que comumente acontece, inclusive os leilões da própria Justiça do Trabalho, que tem sempre, né, do Judiciário. Pode-se arrematar esse imóvel por 50% do valor dele. Tá? E aí essas situações chegam comumente para nós aqui, acho que para os contadores e para os advogados é para quem mais chega. E aí o que está se considerando aqui? O valor que foi colocado no edital, o valor comumente aplicado no mercado ou o valor real da aquisição do imóvel? Porque eu adquiri muito abaixo do valor de mercado. Certo? Vamos adiante no mesmo exemplo. Eu comprei esse imóvel num leilão da Caixa Econômica. Estou colocando aqui exemplo de Caixa Econômica, tá, gente? E eu ajeitei esse imóvel e vendi. Só que, como eu arrematei esse imóvel num valor muito abaixo do mercado, obviamente eu também reduzi o preço dele para vender mais rápido, porque o que eu quero é me capitalizar. Tem gente que faz isso comumente para investimento mesmo, faz isso como um tipo de investimento, compra, vende, imóveis que estão em leilão, que é um ótimo negócio. E aí? Como que fica esse TBI? Então, segundo a decisão do STJ, eu preciso verificar qual o valor que foi colocado ali no contrato de compra e venda, ele tem que estar ali dentro dos parâmetros de mercado. Pensem nisso. A gente tem um outro exemplo muito clássico, tá? Que é a pessoa falece e ela não deixa dinheiro, ela deixa bens imóveis. Faz-se o inventário. É comum, né, que os herdeiros solicitem em juízo um alvará para vender um desses bens imóveis, para fazer jus aos tributos que vão custear, que precisam ser recolhidos nesse inventário. Só não tem dinheiro, os herdeiros não têm dinheiro para pagar aquela quantidade. Às vezes, o falecido deixa aí 3, 4 imóveis, quando você vai ver o valor de todos e vai pagar o tributo dele, não tem valor, não tem dinheiro para pagar. Então, é comum que isso aconteça. Aqui é mais uma situação onde, geralmente, os herdeiros abaixam muito o valor de mercado para vender rapidamente, para conseguir terminar, pagar ali os tributos do inventário, terminar o inventário e conseguir ter acesso à propriedade dos demais imóveis que estão ali arrolados. Então, veja que são várias situações que a gente vai colocando, não é só esse contrato de compra e venda comum que a gente tem, que a gente faz diariamente, né, que essa decisão vai impactar. Em muitas dessas situações, a gente vai ter esse impacto. Tá? Então, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor do mercado. Isso aqui é importante. Sabe por quê? A gente tem que acabar com essa mania ou com essa cultura de que o contribuinte ele já sai em desvantagem, já é um sonegador nato. Isso acontece direto, gente. Nas minhas palestras eu falo isso o tempo todo. Os órgãos fiscalizadores, os órgãos arrecadadores, eles precisam entender que eles devem ser parceiros do contribuinte. E a gente também não pode ter o entendimento que tem um algoz nisso aí. Que tem. A gente precisa desconstituir isso. Né? Então, essa decisão ela é importante porque, pela primeira vez, não pela primeira vez, tá? Eu estou exagerando, mas vamos lá. Foi uma grande surpresa ver que o STJ está dizendo o seguinte: olha, o que foi colocado lá tem presunção de certeza. O que está colocado lá pelas partes, eu presumo como correto e como dentro do mercado. E como é que a prefeitura vai desconstituir isso? Através de procedimento administrativo.
Então, a coisa que se inverteu a favor do contribuinte, para mim, a parte mais importante da decisão é essa. Ah, Laura, não é a que baixou o tributo? Veja, a decisão que diz que baixou o tributo, não, desculpa, que reviu a base de cálculo do tributo, ela é extremamente importante, mas ela é uma decisão técnica mais objetiva. Essa decisão aqui, quando ela traz esse trecho, ela traz o contribuinte para um outro patamar, né, de segurança jurídica do que ele está declarando. Então, isso aqui, gente, é muito, muito importante, tá? E aí o município não pode fazer um arbitramento prévio dessa base de cálculo, né, com respaldo simplesmente num valor que ela entende, né, ou que ela pegou lá do IPTU. Ela não pode trazer isso como base de cálculo sem uma justificativa, sem uma motivação, sem uma avaliação. Ela não poderia trazer isso simplesmente arbitrando. Então, para desconstituir aquilo que está representado na escritura de compra e venda, teria que ter um procedimento administrativo. Então, antes da decisão do STJ, praticamente o cálculo do TBI era feito com base no valor venal do imóvel. Veja, a decisão, ela vem explicar o que seria o valor venal. Eu não vou entrar nessa técnica aqui, porque eu acho que não é o foco da nossa apresentação, tá? Só estou reproduzindo aqui o que está na decisão, que geralmente é o valor da avaliação do IPTU. Depois da decisão, o cálculo do ITBI passou a ser feito com base no valor declarado na venda do imóvel, desde que não seja inferior ao valor do mercado ou desde que ele esteja dentro dos parâmetros, né, do valor de mercado. Inferior pode? Eu discuti as questões antes, né? Eu coloquei aqui para a gente refletir. Entendo que é perfeitamente cabível. Por quê? Se a prefeitura ela quer desconstituir o valor que foi declarado, você tem o direito da prova de que você declarou aquele valor por determinado motivo que é legal. Tá? Ele não pode ser ilícito, tá? Mas isso acontece comumente. A gente baixar o valor para conseguir uma venda. Quando eu digo baixar o valor, é óbvio que se eu tenho um imóvel no valor de 500 mil, e aí cadê o Lincoln? O Lincoln é que pode falar melhor das negociações, né? A gente fica ali, não, mas baixa 10% do valor, né? A gente ajeita daqui, ajeita de lá e a gente vai. A gente sabe que o valor de mercado é um parâmetro, mas a gente tem uma margem ali de negociação. Que percentual é esse, Laura? Depende da negociação, né? Mas a gente está dentro do parâmetro, a gente não tem um valor fixo, a gente tem um valor médio, e desse valor médio é óbvio que vai existir negociação até para mais de valor de mercado, inclusive, dependendo da destinação do imóvel, às vezes isso acontece. Quando você vê, por exemplo, que o imóvel tem um potencial imenso de um grande negócio que você pode instalar ali, você acaba fazendo meio que um leilão, né, daquele imóvel. A gente sabe disso. Às vezes, o imóvel em si ele não tem uma estrutura legal, mas para o que eu quero fazer ali, e eu visualizo um grande negócio naquele local, eu vou lá e invisto para eu conseguir aquele terreno. E isso acontece quando as construtoras precisam de área para compor a área total de algum empreendimento deles. Quero fazer. E eu conheci um caso assim de uma pessoa muito próxima, né, um casal de idosos que não queria deixar a casa de jeito nenhum, uma casa velhinha ali na 13 de julho, a casa bem acabadinha, mas era uma casa que já vinha do avô, do bisavô, de não sei quem, sabe aquela tradição? A construtora comprou todas as casas ao lado e precisava da dela para terminar a área que ela teria até para ser aprovado o projeto. Eles ofereceram assim horrores pela casa, eles disseram, não sai. Teve reunião com a família inteira, né? Ofereceram tanto o valor quanto 2 apartamentos do empreendimento. E aí foi. Ou seja, um imóvel que, teoricamente, pela estrutura, né, não pela localização, mas pela estrutura, não daria muita coisa, foi vendido a preço de ouro. Então, essas coisas também vão acontecer, né? Mas, pelo menos, hoje a gente tem um parâmetro mais definido. Né? E aí eu vou colocar só um antes e depois aqui, para a gente, que é um cálculo extremamente simples, né? Então, até coloquei numa tabelinha aqui, depois desse slide aqui, que é o valor um valor de exemplo aqui, né? Se a gente tinha um valor de avaliação de 600 mil, a gente aplicando os 2%, a gente vai ter aqui 12 mil, né? Se o valor declarado na venda for 500 mil, a gente vai para 10 mil, então a gente tem uma diferença aqui de 2 mil no tributo final, tá? Agora, eu queria falar isso aqui com vocês, eu vou até tirar isso, porque essa é a parte que eu entendo que é mais interessante aqui para a gente conversar. E a parte do tributo em si, a gente perceber essa redução, ela é simples. A gente está vendo aqui que é o valor declarado, está dentro do valor de mercado, né? A gente está fazendo uma conta simples aqui, né?
E eu sei que todo mundo também aqui está querendo perguntar, tá, mas eu fiz uma compra e venda aqui nos últimos anos, e agora, como é que eu faço? É ir buscar. Laura, pode ser por processo administrativo também, como a prefeitura para contestar? Dos casos que chegaram para a gente, isso depende muito de prefeitura para prefeitura, mas a grande maioria não aceita o procedimento administrativo ou indefere de cara. E aí você vai ter que fazer o procedimento judicial pedindo a aplicação aqui dessa decisão, fazendo o recálculo para receber a diferença de volta. Tá? Mas eu queria falar com vocês para a gente ter aqui, a gente está rodeado de empresários, e eu acho que todos os temas a gente tem que levar de maneira não só a entender o que o STJ, o STF, Secretaria de Fazenda está decidindo, mas como que eu posso agregar valor ao meu negócio com isso, né? Eu não posso pensar só que eu vou me beneficiar porque eu fiz uma compra e venda aqui no ano passado, eu tenho um tributo aqui para restituir. Porque essa informação, quando eu falei lá no início, quantidade de informação e qualidade de informação. Essa informação você pega fácil. Você der um Google aí, fácil você acha a decisão do STJ. Mas o que eu quero trazer isso aqui? Por que eu quero trazer esse tema aqui com vocês, ligando para a parte empresarial? Gente, as pessoas que trabalham direto ou indiretamente com tributo podem usar as decisões para agregar valor ao seu negócio. Você imagine você, corretor, poder fazer um contrato de compra e venda e ganhar de outro corretor, de outro colega, porque você prestou uma informação qualificada dessa. Olha, você sabia que você pode se utilizar dessa decisão aqui, eu consigo negociar o valor do imóvel e ter uma restituição? Isso agrega valor ao seu negócio. Várias decisões judiciais, e não somente no âmbito tributário, elas podem ser utilizadas para você fazer uma venda melhor do seu negócio. A gente precisa aprender a se utilizar das decisões, não só objetivamente, pelo que ela diretamente transmite para nós. O que é que essa decisão diretamente está transmitindo para mim? Ela está transmitindo que eu tenho uma redução de base de cálculo no TBI, quando eu fizer uma compra e venda de imóvel. Mas o que é que ela indiretamente está transmitindo? E aí você tem que ter esses insights, você tem que ter essa percepção. Ora, como que eu posso trazer essa decisão para o meu negócio e facilitar a minha venda? Isso aqui é estratégico, gente. Isso aqui faz a diferença. É pouco, é muito? É estratégico. Porque quando o seu cliente percebe que você tem uma informação qualificada, ele já lhe diferencia no mercado. Na próxima vez, ele vai buscar por você. Porque ele sabe que você tem algo diferente para dizer para ele. Além de tudo que todos já estão dizendo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É isso que eu quero trazer, né? Quando eu trago nas minhas palestras, nas minhas apresentações, eu sempre quero trazer um insight. Na área tributária, a gente tem uma imensidão de decisões que vão impactar ali para vocês. No direito do consumidor, no direito de família, no direito sucessório. Aqui, para vocês que são quem é corretor, quem trabalha com incorporação, quem trabalha aí com construtora, isso impacta sobremaneira na hora que você vai apresentar essa venda, na hora que você vai fazer essa venda. Desconhecer a decisão... Olha, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. Eu chego para a Licoli, que tem essa informação privilegiada, ele usa isso para o cliente dele. Aí, a mesma pessoa, obviamente, vai buscar outros profissionais, e Licoli prestou essa informação. O outro profissional não prestou a informação. O que ele pode fazer? Olha, eu tive uma informação assim, assim, assim. Sabe o que a pessoa vai fazer? Cara de paisagem. Vou pesquisar e depois eu lhe digo. Né? Óbvio, a gente não tem obrigação de conhecer tudo. Eu não conheço tudo. Né? E nem estou em busca de conhecer tudo. Eu estou em busca de conhecer pelo menos o necessário. Mas essas reuniões, esses eventos, esses almoços, os congressos que a gente vai, justamente para se atualizar. Vocês precisam ter essa percepção de negócio, de que vai num evento como esse, busca algo para o seu negócio, não somente a informação objetiva. Como eu falei, eu tive uma redução de base de cálculo. Não, mas como eu posso pegar essa informação, levar para o meu negócio e fazer um diferencial? E ter um diferencial na minha venda? Eu conheço vários profissionais que fazem isso. Eu tenho um núcleo de estudo de decisões somente para dar qualificação à minha venda, somente para dar informação de qualidade para o meu cliente. Tá? E a gente faz um diferencial muito grande na vida deles. Por quê? Porque a gente está numa área que é o calo do empresário,
que é o tributário, né? Quando você presta uma informação de qualidade naquela área, você vê cair a sua concorrência, cair no seguinte sentido, você ter um desempenho melhor do que o outro, mexendo nas ideias. Não é mexendo exatamente no tributo, ou mexendo exatamente no produto final, ou é mexendo na sua equipe. Isso é óbvio que vocês precisam fazer. Mas eu estou aqui no campo das ideias, né? É reunir, é ter uma informação de qualidade para que a gente tenha esse diferencial. Então, gente, quanto mais a gente puder fazer eventos como esse, trazendo informação qualificada, para que você use na sua venda, a felicidade que a gente vai ter de saber que daqui você fez um negócio diferente pela informação que foi prestada, a gente vai ficar muito feliz, porque esse é nosso objetivo, é o objetivo do Ed Sergipe, é trazer esse tipo de informação para todos vocês. Espero que vocês possam usar isso no dia a dia de trabalho de vocês. E aqui, só para finalizar, a gente tem, né, o procedimento de restituição, né? Quem pode pedir a restituição, o responsável pelo pagamento. Eu coloquei dessa forma, porque, como eu falei, às vezes acontece muita negociação, então, quem efetivamente fez o recolhimento é quem tem o direito de pedir a restituição. Coloquei que a modalidade é judicial, tá? Porque, pela prática, eu estou vendo que administrativamente a gente não consegue. Inclusive, algumas questões, algumas ações judiciais, o juiz exige que faça primeiro o procedimento administrativo, para depois da negativa você ir ao judiciário requerer esse valor, né? E qual documentação que precisa é o lançamento, o pagamento do tributo e a escritura da compra e venda. Então, são documentos básicos, fáceis, até porque na própria escritura a gente já tem a informação de todos os recolhimentos, né? E a gente ficaria os documentos são bem simples para fazer esse procedimento, né? E aí eu coloquei, né, diante da mensagem que eu quis passar para vocês aqui, que é isso, né? A gente tem aqui no direito, a gente fala, são as famosas frases do direito: o direito não socorre aos que dormem. Leve os benefícios das decisões judiciais para ampliar o seu negócio. E, como eu falei, a gente tem em várias áreas. Se você agregar essas informações qualificadas, eu tenho certeza que vocês vão alavancar o seu negócio e vocês vão ser referência. As pessoas vão lhe referenciar por dizer: eu tenho uma informação qualificada porque veio daquele profissional. Eu fiz um bom negócio porque aquele profissional ele tem qualidade para me fornecer esse bom negócio pelas informações que eles têm. E o judiciário pode trazer muito disso para vocês, certo? Então, eu deixo aqui meu obrigada. É uma palestra curta, porque a gente está dividindo o espaço aqui. 5 anos, tá? Desculpa, pergunta importante. 5 anos, tá? Ele perguntou quanto tempo pode retroagir. Então, é porque, às vezes, doutora, assim, nos últimos 5 anos eu comprei 3 imóveis. Pode ser pouco, mas... Eu tenho que considerar os 5 anos da data da compra e venda, né? Então, pode acontecer da pessoa, porque você vive desse negócio. Então, obviamente, você vai ter muita compra e venda durante o ano, né? A gente tem que pegar ali, quando o tributo foi recolhido, né, contar os 5 anos para frente para saber se ainda está dentro do prazo para requerimento, certo? Considerando o seguinte: se a gente tiver a necessidade de fazer o procedimento administrativo, esse procedimento administrativo interrompe a prescrição. Isso também já é decisão pacificada. A gente não teria problema de a prefeitura demorou 2 anos para me dar um indeferimento. Agora eu tenho que entrar com ação judicial. E esses 2 anos que, né, a gente suspende o período dos 2 anos para a contagem da prescrição. Então, a gente analisa aí os últimos 5 anos para ver quando é que você pagou esse tributo para fazer o pedido de restituição. Existem investidores, né, pessoas que compram vários imóveis durante o ano. Então, essas pessoas devem ter um bom dinheiro lá, né? Com certeza, porque a gente vê nesses investimentos... Olha, nos exemplos que eu dei, a diferença é muito grande, né? Porque eu dei um exemplo aqui de 600, 500. Não é uma diferença tão grande. Mas, para os investidores, a diferença é grande. Tá? Porque a gente pega, de fato, esses imóveis arrematados com 50%. Então, um imóvel está avaliado por 400, você compra por 215, 220. A diferença é quase metade do preço. Ou seja, a metade também, lá tu falou, do tributo. Então, veja que é muito. E se você faz negociações diretas e você tem essa possibilidade de fazer de vários imóveis, imagine tudo isso em conjunto. Você teve mais retorno no seu investimento, na verdade, nessa condição, né? Então, sim, para quem investe, ou para quem trabalha no dia a dia aí com compra e venda de imóvel, né, a gente precisa ficar atento a esse tipo de decisão que incide aí diretamente na tributação,
Porque não é só você ter aquele imóvel, mas a quantidade. Às vezes, de um imóvel, o valor é pequeno, mas a quantidade de compra e venda foi grande. Quando você junta tudo isso, dá um valor bem interessante. E eu digo sempre o seguinte, vou repetir, o direito não socorre aos que dormem. E se é seu direito, o CJ decidiu, por que você não faria esse requerimento? Né? A gente está lutando aqui para pagar menos tributo diariamente, lutando para poder reduzir a alíquota, lutando. Aí, quando o STJ mantém uma decisão dessa, o que é que você faz? Nada. E a gente pega isso no âmbito empresarial, não quero nem chegar nesse ponto. Senão a gente vai dar outra palestra aqui, né? Porque eu faço uma palestra sobre planejamento tributário, que aí eu começo a falar um monte de coisa. Aí, Lincoln chegou uma vez, eu falei um negócio no podcast, aí já teve gente lá, mas não é assim, a vida do empresário é difícil, eu sou empresária. Né? Eu sou empresária. Não só na advocacia. É muito difícil, não é fácil. Empreender no Brasil é muito difícil. Mas vocês que estão aqui estão tentando tornar mais fácil. Vocês que estão aqui estão lutando para que as coisas fiquem mais fáceis. A gente faz a diferença. Então, se você veio até aqui, é porque você está disposto a ser diferente. Então, seja. Se você tem o direito, requeira seu direito. E vamos lutar por tantos outros, porque eu sempre digo, para chegar a essa decisão, é porque teve alguém lá atrás que disse, eu vou discutir isso aqui. Né? E o advogado tem que ter o cliente número 1. A gente cria a tese, mas eu preciso do cliente. A gente cria as teses, a gente vê uma ilegalidade, fala, eu preciso discutir isso aqui. Mas, às vezes, a gente não tem o cliente que diz, eu vou com você junto nessa. Eu já tive a gratidão de ter esses clientes no escritório e fazer diferença. Eu tive decisões de repercussão geral no STF que foram procedentes. E, gente, quando você põe um processo no STF, né, doutor? É como se fosse uma final de Copa do Mundo. Só de estar na final, a gente já está ali com a mão na taça. Só de conseguir botar lá na repercussão geral, para quem não entende, é quando o STF, em poucas palavras, aceita o seu recurso e diz, eu vou julgar o seu recurso. É a tal da repercussão geral. A gente já está numa final de Copa do Mundo. Aí ele vai lá e decide a seu favor. São as duas mãos na taça, gente. A gente levanta, a gente grita no escritório, a gente faz festa, compra bolo. Você não tem ideia do que é um processo chegar ao STF e depois ainda ser julgado procedente e você vincular todo o Brasil naquela decisão. Que você foi lá e disse, eu acredito nessa aqui, eu vou em frente, meu cliente foi junto comigo. E eu agradeço demais a todos que compartilham isso com seus advogados. Então é isso, gente. Eu fico à disposição. Oi. A gente vai trazer mais clientes para a senhora agora com essa pergunta. Veja bem, aqui tem grandes consultores, corretores. Eu sou correspondente bancário, sou corretor. Meu nome é Igor Rocha, tá, gente? Boa tarde. E tem uma pergunta bem crucial para a senhora. Podemos adentrar juridicamente com um pedido antecipado, mas claro, antecipado de que maneira? Por exemplo, saiu o ITBI, não pago. Não vou pagar porque está absurdo. Porque muitos consultores aqui fazem estoques de terreno, de áreas, para lançar o empreendimento futuro, né? Não quer gastar desprender aquele dinheiro agora para depois ter que reaver judicialmente, etc. Então, tem a possibilidade também de fazer esse trabalho preventivo? Pode ser feito? Acho difícil. Poderia dar uma explicação bem técnica, tá? Relacionada a antecipações de tutela em matéria tributária. A gente tem uma abertura, quase que não tem abertura para isso na área tributária, tá? Porque a gente está tratando de erário, a gente está tratando de dinheiro público. Então, pela nossa legislação, as possibilidades são mínimas de você conseguir isso numa antecipação de tutela. Por exemplo, de eu entrar com uma ação e dizer assim, olha, eu estou fazendo esse negócio, que eu acho que é isso que você está colocando, e eu quero suspender o pagamento do ITBI e finalizar o negócio. Primeiro que a gente tem uma questão da compra e venda que ela precisa se completar, o negócio jurídico precisa se completar. E para ele se completar, passar a escritura e tudo isso, eu teria que pagar o ITBI, tá? Então, são várias questões jurídicas que envolveriam isso aí, que eu, por experiência, lhe digo que seria muito difícil, muito difícil. Pode-se tentar? Pode. Não veria problema de se tentar. Vai conseguir? Difícil. Muito, muito difícil. E aí, como eu falei, por várias questões processuais, né, várias questões de direito material, várias questões do próprio contrato de compra e venda, a gente estaria envolvendo aí um misto de direito tributário com direito contratual, que impediria o juiz, ainda que com uma decisão dessa, tá? Que o judiciário está vinculado, mas em termos de antecipar os efeitos dessa decisão, acho muito difícil. Certo? Mas tem que fazer. E tem que tentar. Ok, gente? Bom,
Eu deixo os meus contatos, eu não coloquei meu telefone aqui, mas eu passo para quem não tiver no grupo, é o 988030014. Por que que eu não ponho aqui? Porque eu publico essas palestras, isso aí eu boto em redes sociais, tá? E aí eu prefiro, por orientação jurídica, não colocar o telefone aqui, mas vocês ficam à disposição para pegar lá no grupo, quem não tiver no grupo, poder estar comigo e tirar suas dúvidas, mande os questionamentos, tá? Que a gente vai tirando as dúvidas e vai batendo um papo sobre o assunto e sobre outros assuntos, se eu puder responder, tá bom, gente? Olha, muito obrigada de coração, espero que vocês tenham absorvido bem as informações, tá bom? Estou à disposição.